O festival quer agradecer a presença de todos vocês. Eu vou apresentar aqui formalmente o Caio Bonon, que é o bartender do Araxá Gastrobar de Ubatuba. Ele fez drinks maravilhosos na abertura do festival e agora vai fazer para você 3 drinks que vocês vão conseguir degustar com punks, tem kombucha, tem cachaça de Paraty, tem gin. Vou deixar vocês com o Caio. Olá, gente, tudo bom? Meu nome é Caio Bonon. Foi? Melhor, né? Meu nome é Caio Bonon. Hoje eu vou preparar para vocês 3 drinks aqui. Daí eu vou usar gin, que é um gin brasileiro. Eu vou usar o Virga. O Virga, ele é produzido com pacová. O pacová, que é um ingrediente da Mata Atlântica, um punk, né? E o Virga, ele fez o trabalho de busca do pacová aqui na região do Batumirim, buscando com as comunidades, e hoje ele está fazendo um trabalho que é um trabalho de entender a planta, entender o cultivo. Então, por isso eu escolhi começar com ele. E daí eu escolhi trabalhar com ele, alfa-vacão cravo, né? Vou trabalhar com alfa-vacão cravo. Hoje eu não vou trabalhar com limão. Tudo que eu for usar na parte de cítrica para dar um toque cítrico, eu vou trabalhar com suco de cambuci. E nesse coquetel vai ser, eu vou depois finalizar com o kombucha do Lucas, que ele fez utilizando o lírio do brejo. Eu conversei com ele um pouco antes agora, e daí a gente ficou pensando em algumas ideias. Eu vou usar esse aqui, que é um kombucha que está com um sabor mais sutil, mais suave, junto com o gin e com o cambuci. Até por isso também já optei por usar o cambuci, que ele já tem menos acidez do que o limão, então não vai agredir menos o sabor sutil do kombucha. E depois eu vou usar o outro kombucha dele, que é de açafrão, que daí eu vou usar junto com a cachaça, com o licor da coqueiro. Daí, gente, a questão do coquetel, o que a gente tem que sempre pensar quando a gente vai montar um coquetel e fazer um coquetel é a questão do gelo, né? Aqui, como é um copo pequeno, eu vou fazer ele com um pouquinho de gelo, mas sempre enchendo o suficiente, porque o gelo, ele precisa, a bebida, para ela ficar refrescante, interessante, ela precisa ter diluição, né? E hoje, principalmente num dia quente desse aqui, no clima que a gente tem no Brasil, é sempre interessante. E a gente que trabalha em bar sabe que muitas vezes é um problema mandar bastante gelo, porque muitas vezes o cliente acha que ele está sendo enganado, né? Acha que a quantidade de gelo vai fazer diminuir. E às vezes eu até brinco no restaurante, porque muitas vezes os clientes pedem para tirar o gelo, mas eu não, às vezes eu brinco com os clientes são mais meu amigo, né? Porque a gente não tem liberdade para às vezes falar com todos os clientes isso. Mas muitas vezes eles reclamam do gelo, falam, pô, mas vem muito gelo, vem pouca bebida, não dá para tirar o gelo e colocar mais bebida. Daí, às vezes eu dou um exemplo de um restaurante. Você não vai num restaurante e pede para o cara tirar o arroz e colocar 2 bifes, né? Porque o cálculo não vai bater, não faz sentido. E muitas vezes a estrutura mesmo do drink não vai bater. Mas hoje a coquetelaria é uma coisa que está começando ainda, né? A gente não tem muitos bares de coquetelaria, ainda é difícil para quem quer fazer a profissão, hoje um pouco menos, mas é difícil você conseguir, às vezes para a gente que está longe de São Paulo, conseguir fazer um bom curso, mas a gente consegue hoje já ter informação na internet. Eu mesmo aprendi muita coisa na internet, conversando com os outros, site, YouTube. E hoje já dá para a gente buscar mais informação, para a gente estar munido de informação, para conseguir conversar com o cliente e bater um papo com ele, fazer ele entender que o gelo é bom para ele, que o gelo faz sentido estar ali. E hoje uma das coisas também que eu estou tentando trabalhar bastante e que as pessoas entendam é que um coquetel de baixa graduação alcoólica é interessante também trabalhar num restaurante. Às vezes você tem por exemplo, no caso agora desse da coqueiro, que eu vou fazer depois. Nesse caso agora eu vou usar kombucha, mas ele funciona muito bem um licor com tônica. Ele é um pouco mais doce,
Às vezes vai agradar aquele paladar das pessoas que não gostam do gin tônica. E se você faz ele, não põe... Deixa eu ver, eu não tenho certeza da graduação alcoólica dela. Mas ela tem 32% de álcool, já é menos que uma cachaça. Se você não põe 70 ml, às vezes você põe, sei lá, 40 ml, bastante tônica, gelo, ele vai ficar um drink leve, o cara consegue beber um monte durante o dia. E eu acho que é mais interessante você conseguir beber um monte de drink e ainda conseguir conversar com as pessoas, manter a alegria ali, sem passar da conta. Porque o coquetel, para o cara passar da conta, é muito fácil. Porque num copo de coquetel, que você vai pôr aí 75 ml, é como se o cara estivesse tomando 3 cervejas, mais ou menos. Então, às vezes você vai tomando ele docinho, vai indo ali, e o cara acaba passando da conta porque a gente está acostumado a fazer com muito álcool. Hoje a gente trabalha, todos os restaurantes que eu passo, eu normalmente ponho uma dosagem de uma dose e meia, que são 75 ml, e mesmo assim muita gente às vezes ainda acha que é pouco. E eu sempre dou essa ideia para as pessoas pensarem um pouco. Se a pessoa põe 100 ml numa caipirinha, se ela tomar 6 caipirinhas, ela tomou uma garrafa daquela de cachaça de cerveja. É muito álcool. Então acho que se a gente repensar e oferecer, às vezes, um drink de baixa graduação alcoólica, explicando que ele é de baixa graduação alcoólica e vendendo ele com um preço mais acessível também, porque você vai usar menos destilado, às vezes eu acho que é um caminho legal para se encontrar. E algumas bebidas, tem algumas coisas até, o próprio bartender, muitas vezes o bartender às vezes tem meio birra de fazer caipi-saquê, né, quando vai chegando uma época, porque caipirinha não é de saquê e tal, e eu concordo com muitas coisas, mas a gente tem que entender também o que o nosso cliente está buscando, né, tentar ver com o que ele pede, o que às vezes ele busca. E eu acho que a caipi-saquê é uma coisa que que indica um pouco dessa nova tendência de coquetéis de menos graduação alcoólica. As pessoas conseguem tomar uma caipirinha, que é uma caipirinha não, né? Uma bebida que ela vai ter uma graduação baixa alcoólica e ela vai conseguir beber bastante, continuar ainda ali bem, sem passar da conta. E eu acho que a gente que é profissional de bar faz bastante parte da nossa profissão falar sobre isso, falar sobre consumo responsável, sobre beber e continuar bem, não usar a bebida só para, né, para ficar loucão. Então isso é uma linha que a gente ainda precisa debater bastante, que a gente ainda está bem atrasado. Daí, gente, esse aqui do Alfavacão Cravo, eu sugiro para vocês que quando passar o coquetel aí, que vocês experimentem a folha também, porque ela é bem interessante. Muito obrigado. Então vou usar bem pouco gin aqui, vou usar o 15 ml porque o copinho também é pequeno. Esse gin, ele é produzido com um pouco de cachaça também, para dar um pouco mais de personalidade brasileira para ele. Ele usa o gin, para ser gin ele tem que ter zimbro, mas daí ele também utiliza outras especiarias, e dentro dessas outras especiarias ele utiliza o pacová, que é um ingrediente da Mata Atlântica. O Felipe Januzzi, que é responsável pelo Virga, ele faz um trabalho bem interessante com o pacová. Ele tenta entender e ele, como o Jorge disse na palestra de abertura,
ele tenta trabalhar bastante como cultivar essa planta, porque não adianta também a gente buscar ingredientes diferenciados, acabar tirando direto da mata de uma forma extrativista sem pensar em nada. E daí ele vem fazendo esse trabalho. Agora ele já vem cultivando o pacová lá em Pirassununga, na região de Pirassununga, se eu não me engano. E o trabalho que eles vêm fazendo é bem interessante. E agora você já vê o pacová aparecendo em outros jeans, vê o pacová aparecendo em algumas receitas. O outro gin que a gente trabalhou no dia do evento, que eu fiz um coquetel que chamava Collins do Brejo, que foi uma releitura de um drink que chama Tom Collins. Ele foi feito com suco de de cana do brejo, xarope de lírio do brejo, gin e água com gás. Esse drink eu fiz ele com High Mountain Gin, que é um gin de São Francisco Xavier, bem interessante também. Um gin leve, bem equilibrado. E o que está acontecendo bem interessante aqui nesse festival é que tem muitas pessoas que têm uma ideia parecida, entendem de algumas coisas parecidas e vão trocando informações. E nesse caso do gin, o Mauro, que é o responsável pelo gin, veio, conversou com o Jorge, já está pensando em fazer uma linha de um gin com punks. Então, eu acho que esse é uma das coisas bem interessantes que eu vi que aconteceu aqui. Essa troca de informação, o pessoal vendo o potencial nos punks. Ficar um pouquinho de tônica, para ela dar uma nota amarga. Eu vou finalizar aqui com o kombucha de líria do brejo do nosso amigo Lucas. Normalmente a gente trabalha com a bebida base, né? Que o pessoal chama de spirit, que é sempre a base do seu coquetel, né? Então, normalmente você trabalha em cima dos sabores ali do gin, da cachaça, do que você for trabalhar como base. Eu usei o gin como base, mas aqui, na verdade, quando eu trabalhei em cima desse coquetel, eu pensei primeiro no kombucha do Lucas. Pensei de como que era o sabor dele e os sabores que eu queria trabalhar em cima. Então, acho que é bom fazer um coquetel assim com uma baixa graduação alcoólica. Ele vai cair bem. As folhas também, sempre quando for utilizar alguma coisa em coquetel, sempre tentar utilizar ele mais perto da borda, porque assim quando a pessoa for consumir o coquetel, ela consegue também sentir os aromas ali ou da erva que você estiver usando, ou eu gosto até mesmo no caso se estiver usando um cítrico. Se estiver usando um cítrico e for deixar o limão ali mais perto da borda, em vez de enterrar ele, deixar ele lá no fundo, quando a pessoa for beber, ela já sente o aroma e aquilo transforma a bebida e deixa ela mais interessante, né?
Ô, Lucas, tem mais um? E hoje tem algumas coisas que ficam um pouco mais... Eu trabalhei hoje com a Favacão Cravo aqui, com o lírio do Brejo. Ele, às vezes, ele limita um pouco você pensar nessa região aqui, né? Então, o próximo coquetel, eu pensei em trabalhar com a folha de pitanga, porque ele traz um pouco mais para a nossa realidade o uso dos punks, né? Em muitos lugares... Valeu, obrigado. Em muitos lugares, as pessoas têm acesso a uma folha de pitanga, né? É fácil de você encontrar, usar. É um ingrediente que você consegue encontrar o ano inteiro. Em algumas partes do ano, ela fica melhor, né? Quando a folha está bem novinha, ela fica com um aroma bem mais vivo. Mas é uma coisa que você consegue encontrar sempre, mas nem sempre a gente tem um olhar para isso, né? Aí. Agora passar aí para vocês verem se está bom mesmo ou se é só história fiada. Acredito que esse calor vai me ajudar um pouco, né? Eu passo para você, quer que eu passei? Aí, vai passando esse aqui, que daí eu já vou montando mais algumas. E a ideia é ver que os coquetéis dá para fazer de uma forma simples. Hoje, se vocês forem reparar, eu nem trouxe coqueteleira. A gente está fazendo coquetel num espaço que não tem pia. E se você organizar e pensar, você consegue botar coquetelaria em vários lugares diferentes. Você, às vezes, por exemplo, tem gente que às vezes quer pôr coquetel num café e acha que não dá, porque é um espaço reduzido, tudo. Se você faz um cardápio reduzido, põe poucas coisas, poucas opções, e às vezes trabalha numa linha, por exemplo, de drink com tônica, assim, você consegue ter espaços diferentes. Lógico que daí você não vai ter... O problema é que quando a gente pensa em coquetel, a gente sempre pensa naquela carta com 10 tipos de caipirinha diferente e tal, e nem sempre você vai precisar ter essa variedade de caipirinha e essas coisas todas. Às vezes você pode se propor, eu vou trabalhar com um cardápio de gin tônica, ou com um cardápio de spritz. Por exemplo, no Araxá, agora a gente vai lançar o nosso cardápio, e a gente dividiu em drinks autorais, que a gente vai trabalhar com bastante coisa da Mata Atlântica, histórias de Ubatuba, entre outras coisas. Vai trabalhar com vaia, com pitanga. E a base do nosso cardápio, a gente tentou trabalhar com 3 plantas brasileiras, 3 frutas brasileiras, que são o caju, a jabuticaba e o cambuci. Gostaram? Então a gente trabalha bastante em cima dessa base, do caju, da jabuticaba e do cambuci. Oi? Mais um pouquinho de base? Ah, não, acho que tá bom. Deixa aí, se precisar eu corro aí, mas tá bom. Pode deixar aqui no cantinho. Tem 40 aqui certinho ou não? Tem. Você sabe? Ah, então eu já vou montar aqui em cima mesmo, que você já carrega. E daí eu escolhi trabalhar como base essas 3 frutas, porque são frutas que eu consigo ter o ano inteiro, consigo... Todo mundo pegou? Posso então? Daí nesse caso é um drink mais seco, um pouco amargo, né? Se quiser ir comendo a folhinha também. Não? O nome dela é Favacão Cravo, né? Ela puxa bastante para um cravo. E ela dá até uma anestesiada, assim, né?
Copinho vazio tem? Obrigado. Daí, ó, na segunda... O nosso segundo coquetel ele já vai ser para um outro paladar, para um paladar um pouco mais diferente, mesmo a gente trabalhando nessa linha de tônica, a gente chama em highball, né? Essa linha. Com jambu. O jambu eu gosto muito de trabalhar, e já que a gente está falando de punk, eu acho interessante também, porque a visão também do que é punk é diferente, às vezes eu acho, de um lugar para o outro, né? Porque pra gente não é tão, o jambu não é cultural, né? Não é utilizado aqui. Mas, por exemplo, o jambu aqui nasce em tudo quanto é lugar. É diferente do jambu do Pará. E lá no Pará o jambu já é uma coisa bem dentro da cultura deles, né? O jambu também, o que eu acho interessante muitas vezes usar, é que dá para usar a folha do jambu também, sabe? Você usa a folha. O que eu acho também que é interessante na questão dos punks é esse olhar para a planta inteira, né? Porque, por exemplo, o pessoal conhece a pitanga, mas não conhece o uso da folha da pitanga. O Jorge, por exemplo, fez o bolinho de urtiga e ele me deu a raiz de urtiga para fazer um drink. Então, você pensar nessa parte da planta inteira, né? Os asiáticos usam bastante isso também na cozinha asiática, quando você vê que eles usam, às vezes, o talo para fazer o curry, né? Então, eu acho que essa visão também é legal. E daí, nesse outro segundo coquetel, ele vai ser da mesma linha, vai ser um coquetel fácil, rápido de fazer. Se você quiser ter uma casa de volume alto, por exemplo, que nem aqui demorou, porque eles são um monte de coquetel pequenininho, eu tive que colocar decoração em cada um, gelo em cada um. Mas, por exemplo, tem muita gente que às vezes não quer colocar coquetel na casa porque fala, nossa, coquetel é difícil de fazer ou não tem alguém para fazer. Mas daí às vezes você tem 5 tipos de caipirinha com 5 tipos de frutas diferentes, daí você tem que saber o tempo que a fruta estraga, ou porcionar, ou congelar, lavar coquetel, bater coqueteleira, lavar, entendeu? E daí às vezes você fala, não, mas eu não tenho muito coisa no meu bar, eu trabalho com 5 frutas. Daí, às vezes, o cara trabalha com mais 3 especiarias. Daí ele combina isso daqui. Só aqui, com mais saquê, vodka, rum e gin, já dá uma combinação de quase 30, 40 coisas dentro de um cardápio. Então, o cara trabalha com um cardápio de um monte de drink e ele acha que ele não trabalha. E, às vezes, se você faz um cardápio enxuto de algumas coisas assim, por exemplo, um licor da coqueiro com uma tônica, coisas que sejam rápidas também, vai te dar um volume mais rápido, né? Vai te dar um volume grande de venda, uma dificuldade menor na operação, né? E tudo isso ajuda. Você arruma uma faca para mim? Pode ser aquela pequenininha assim. Em 2015, eu participei no campeonato da Cachaça Leblon e eu fiz 2 coquetéis. Um que eu participei foi um coquetel que eu fiz. É até interessante porque essa tem até uma relação com Paraty, essa caipirinha. Eu fiz, o campeonato chamava Arte da Cachaça e no campeonato a gente tinha que desenvolver uma caipirinha na classificação. Daí depois você apresentava essa caipirinha na final, daí ficava entre os 3, e depois dos 3 faziam mais um coquetel, e daí saiu o primeiro colocado. Daí eu mandei uma caipirinha, e a minha caipirinha eu usava folha de mexerica. Quando eu falei, porque assim, o que eu acho, quando você vai fazer uma releitura, principalmente de um clássico, você tem que entender bastante a história dele, né? E o sabor, para você recriar alguma coisa ali em cima. Tá ótimo, obrigado. Daí o que acontece? A caipirinha, ela tem algumas histórias em cima da caipirinha, né? Tem a história que ela nasceu como um remédio contra a gripe espanhola.
Tem a história que ela é chamada de caipirinha, porque o pessoal chamava a Tarsila do Amaral de caipirinha. E ela gostava bastante de tomar caipirinha. Tem a história... E daí eu usei a história também, que é aqui de Paraty, do Junior Melo, que ele falou, que foi publicado pelo Felipe Januzzi no Mapa da Cachaça, né? Falando sobre a história de que aqui em Paraty tem documentos que mostram que era consumido como forma de uma ração para o pessoal não tomar água pura, para não contrair cólera. Era feita uma espécie de mistura de água, açúcar e cachaça. E isso antes da gripe espanhola, né? Que é a história mais contada. Só que em ambos os fatos, a caipirinha era utilizada como remédio, né? O gin nasceu como remédio, né? O gin tônica nasceu como remédio. E daí, nesse campeonato, eu usei a folha de mexerica, que não era muito utilizado. Falei sobre as propriedades medicinais da folha de mexerica, do óleo de casca de limão, que eu usei para adoçar a caipirinha, e da utilização da cachaça para potencializar o uso medicinal, né? E daí no final, e isso nessa época eu nem imaginava o que era punk, nunca tinha pensado sobre isso. E estava usando a folha de mexerica, né, que não é uma coisa muito utilizada. Apesar de aqui no nosso litoral ser um pouco mais utilizado, tem alguns lugares que usam. Até tem o caso da azuladinha, né? E depois no drink que eu fui para a final, eu fiz um coquetel que era o Caiçara. Daí nessa vez, o que eu fiz? Eu quis recriar um pouco as batidinhas, que são bebidas tradicionais da praia, né? Que a gente costuma hoje relacionar praia com batida. Só que sem usar o leite condensado. Então o que eu fiz? Eu fiz um suco de cará com pitanga. Peguei a polpa da pitanga, bati com cará, para dar aquela textura, né? E depois usei esse suco. Foi um drink muito simples. Ele era suco de cará com pitanga no copo com bastante gelo, mexido com limão, xarope de açúcar e cachaça. Daí eu pus uma folha de bananeira em volta do copo para decorar. E daí depois eu contei um pouco falei um pouco dessa história da batida, falei do inhame, do cará. E daí eu acabei ganhando o campeonato, mas nessa época eu nem pensava o que era punk e não pensava muito nessa relação de coisas que eram fora da coquetelaria para ser usada. Às vezes a gente também tem isso, né? Tem coisa que a gente pensa que é para comida, tem coisa que a gente pensa que é para bebida. E hoje os bartenders estão mostrando cada vez mais que não. O campeonato da Bacardi Legacy do ano passado, o drink que ganhou chama Pink Me Up, e é um drink feito de tomate, manjericão, tomate mesmo, não com o suco de tomate que a gente está acostumado a fazer, o tomate mesmo macerado assim, tá? Manjericão, outros ingredientes, se eu não me engano vai orgê, que é um licor de castanha de amêndoa. E é um drink que às vezes você pensa na sua cabeça super inusitado, você olha e fala, nossa, isso aqui não vai dar certo, e fica bom. Esse aqui eu acho que quem gosta de bebida um pouco mais doce vai gostar mais. Eu gostei bastante desse licor aqui. Também porque ele tem um visual bem legal, né? A cor dele é bem bonita. Apesar do copinho que não vai dar muito visual, não vai dar para vocês verem muito bem o copinho. Mas imaginem esse drink. Eu vou fazer um aqui, vai dar para vocês terem uma ideia.
Eu vou usar um pouquinho de cambuci para diminuir um pouco a acidez, para dar um toque de acidez e diminuir um pouco do dulçor, bem pouquinho mesmo. Usar um toquezinho de tônica para dar mais uma quebrada na parte doce. E daí, deixar a cor mais bonita ainda. Usar um pouco do kombucha de açafrão, que está com uma cor linda. Agregar mais um pouco, porque isso é uma outra parte que a gente tem que pensar bastante no coquetel. A parte visual, né? Hoje a taça é uma coisa que vende muito também, essa ideia de servir algo na taça. Daí aqui uma caninha do brejo. Aí a cor, fica uma cor super bonita. Gente, daí se vocês tiverem algumas dúvidas enquanto eu vou fazendo alguma coisa aqui também, podem ir perguntando aí que eu vou explicando para vocês. Não. Agora só vou completar ela com um pouquinho de tônica, kombucha. É mais fácil. Tinhoso. Vou botar um pouquinho de cambuci, bem pouquinho. Não, aqui é só o suco de cambuci. Eu usei para conseguir ficar melhor na garrafa, com a biqueira e servir mais rápido, mas é só para dar um pouquinho de acidez. Isso é interessante também. Se você for ver um limão e o outro, dentro do diferentes tipos de limão, você já vai conseguir achar diferentes tipos de acidez. E trabalhar com os punks também te dá mais essa abertura aí. Hoje, por exemplo, que nem aqui, eu estou usando o cambuci, que ele dá um pouquinho menos acidez do que o limão. A gente pode usar também, que nem o dia o primeiro evento que eu fiz aqui, foi do dia da quinta-feira, que eu usei a caninha do brejo, que ela dá menos acidez ainda. Então a gente pode encontrar o que cabe para cada receita, né? O que fica bom num lugar, o que fica bom no outro. Nisso a gente vai também levar um tempo de ir testando cada planta e conhecendo mais. Às vezes tem coisa que a gente pensa, prova numa vez e fala, nossa, isso aqui vai ficar fenomenal. Na hora que você prova, não é bem assim, né? Tem muita gente que fala pra mim, nossa, seus drinks são tão bons, só faz drink bom. Eu falo que vocês não provam o ruim, os ruins só eu que bebo, né? Não passo pra vocês beber, mas tem muita coisa que fica ruim também.
mostrando. Corta uns desses pra mim, não? Um pouquinho menor pra mim colocar dentro do copo. Eu acho que meio dá já. Ah, já tem uns aí? Então demorou. Aí, gente, saúde. Espera aí. Ah, o grande aqui. Saúde. Bebe aí, deixa que eu faço. Fazer uma troca. Nem sempre te fazer uma troca tão legal igual essa, né? Aqui dentro desse coquetel, é que eu não tenho aqui, mas eu pensei nele em ter usado um pouco de um bitter, o que a gente chama... Se você vê na coquetelaria, quando a gente fala em bitter, tem dois tipos de bitter, bitter potável e bitter não potável. Bitter potável, que a gente chama, é o Cynar, o Campari, Aperol, essas bebidas. E o bitter não potável é a Angostura, são os bitters mais concentrados, com uma graduação alcoólica às vezes bem alta, bastante especiarias, que você vai usar algumas gotas dentro de um coquetel para dar mais equilíbrio. E você pode... Normalmente você encontra bitter, esses aromáticos, eles vão puxar mais para cravo, canela, esses aromas assim. Tem bitter também de laranja, que bastante, né? Mas você pode fazer bitter de pacová, de noz moscada, a planta aromática que você quiser e o que vier na sua ideia. Esse aí, eu gostaria de, se eu tivesse um bitter, tipo um bitter de laranja, ou um bitter de uma noz moscada brasileira, de algum ingrediente da Mata Atlântica também, para ele dar às vezes um toquinho, um pouquinho mais de amargor, não para o amargor aparecer, mas para ele dar um equilíbrio, um balanço melhor no coquetel. Ali você vai, no coquetel a gente tem que pensar muitas vezes igual o mesmo vai pensar na cozinha, né? Se você às vezes tá um pouco mais salgado, você usa alguma coisa com um pouco mais de limão para dar uma quebrada, fazer esses balanços e esse equilíbrio. Na coquetelaria, normalmente, o que você vai ter que equilibrar sempre é o doce com o cítrico, o amargo ali com o doce, e ficar nessas assim. E é sempre interessante quando você às vezes consegue usar uma bebida doce e usar um pouquinho de um amargo, mesmo que ele não apareça, mas para que ele não deixe o doce tão agressivo. Uma das coisas que se usa bastante na coquetelaria são os que a gente chama os shrubs, que é a espécie de um xarope que depois a gente acrescenta vinagre. Então, os americanos usavam muito essa técnica de conservação de alimento.
Então, para que isso serve? No caso do coquetel, você faz, por exemplo, eu gosto de fazer bastante, por exemplo, sirub de jabuticaba. Eu faço um xarope de jabuticaba e depois eu ponho um pouco de vinagre, um vinagre branco ou um outro vinagre que vocês gostarem, porque ele vai dar um pouco de acidez e daí essa acidez não deixa aquilo ficar muito doce, aparece mais o gosto da fruta, dá aquela salivação que é interessante para quando você vende coquetel, ainda mais pensando na questão da comida. Quando você faz um coquetel um pouco mais cítrico ou um coquetel que tem um pouco mais acidez, você vai fazer o seu cliente salivar, né, ali. Ou, por exemplo, igual uma margarita, um daiquiri. Isso é interessante para o cara querer tomar outro gole, querer consumir outro prato. Diferente do que se você fazer, por exemplo, uma batida para a pessoa. Não que eu seja contra, eu não sou do tipo de... Tem muita gente que às vezes torce o nariz para batida, para algumas bebidas assim. Eu não, eu acho legal, eu gosto de batida de paçoca com uma cachaça legal, gosto de batida de coco bem feita. Só que eu acho que essas coisas têm o seu momento, né? Se você vende uma coisa dessa no meio de um restaurante que o cara vai comer, ele já vai, ou ele pode até continuar comendo, mas talvez vai comer menos, ou talvez não vai sentir tão bem o sabor da comida. Então, tudo isso também é interessante que a gente pense quando a gente estiver criando um coquetel, estiver fazendo um coquetel, né? Quando vai fazer um coquetel para um lugar específico, tentar entender, porque uma coisa que a gente tem muitas vezes, o bartender, né? Começa a criar e começa a conhecer coisas novas e tal, é a gente achar que o público quer beber o que a gente gosta. E nem sempre é assim, né? Então, hoje em dia eu sei que o sabor do público é predominante mais para o doce. Isso é fato, mas assim, como está entrando igual aqui o gin tônica, é uma bebida que está caindo no gosto das pessoas e o gin tônica não é uma bebida muito doce. Não quer dizer que não tem açúcar, porque o nosso padrão de o que é doce e o que não é está bem perdido, porque a tônica normalmente ela vai com açúcar também, então enfim, mas isso daí já é outra história. Mas ele já puxa um pouco mais pro amargo, né? E a questão do paladar também é interessante, porque quando você começa a consumir mais amargo, você vai reparar que algumas coisas que você achava amargo, elas são doces, como no caso do Campari. Quem nunca tomou Campari, se você der um gole de Campari para a pessoa, ela só vai sentir o amargo, nada mais, só amargo. Eu que já gosto de beber Campari e hoje eu gosto de bebida amarga, eu prefiro às vezes tomar um vermute. Não que eu não gosto de Campari, eu gosto, mas, por exemplo, o Campari puro, eu acho ele muito doce. Eu sinto o açúcar pegar na minha boca, assim, ó, da quantidade de açúcar que tem nele. E tem bastante açúcar nele. Só que como ele também tem amargo, a gente não relaciona muito isso. Vai demorar um tempo para o seu corpo começar a perceber que também tem o doce ali. Agora, por exemplo, se eu tomo ele já com gelo, ele já dá uma diluída, eu já não sinto aquele açúcar ali, eu já gosto de tomar. Gosto de tomar um Negroni, não é... É um drink que está hoje bastante na moda, mas não é dos meus prediletos. Eu particularmente prefiro tomar um rabo de galo bem feito do que um Negroni. Mas o brasileiro está com as cervejas artesanais, que às vezes puxam para umas mais amargas, também tem outras mais refrescantes. A gente está aprendendo a conhecer o nosso paladar e se desafiando um pouco mais, né? Se permitindo um pouco mais, né? Beber algumas coisas. Mas a gente tem que entender que o paladar do brasileiro ainda, na maioria, é puxado para o doce. Então, por exemplo, hoje o que eu tento fazer no meu cardápio? Eu tenho um drink doce, mas dentro desse drink doce eu já ponho um pouquinho de limão. Por exemplo, a gente tem um drink do nosso cardápio que é o Guará Vermelho. Ele é feito de... Peraí, vou dar um golinho aqui. Ele é feito de... eu faço um doce de cambuci, deixo ele reduzir assim até aquela hora, aquele ponto que ele fica meio vermelho. Daí eu uso esse doce de cambuci com um pouco de hibisco e maracujá. Então já faço um doce, um lado de uma geleia de hibisco e maracujá. Uso ele como base do meu drink, uso vodka, uso daí... Para dar uma reduzida nesse dulçor, eu uso um pouco de limão cravo e um pouco de aperol, né?
Então, ele dá um equilíbrio um pouco maior. Só que esse amargo que o Aperol traz também não é um amargo tão forte igual o do Campari ou tão forte igual o do Vermouth que uma pessoa que não gosta vá se sentir incomodado. Então ele entra ali, dá um equilíbrio para a receita, já faz uma pessoa que tem um paladar puxado por um doce mais extremo consiga entender um pouco mais de acidez ali, um pouco de amargor e já ir se familiarizando com esses sabores e já depois ir fazendo outros coquetéis. E tudo o que eu vou tentando fazer é também tentando entender o que as pessoas estão bebendo hoje. Hoje eu vejo que as pessoas consomem muito pelo olho, né? O Aperol Spritz mesmo, que é um drink que virou moda, eu acho que assim, ele virou mais moda porque ele tem uma cor muito bonita. Então o que acontece? A galera serviu um drink numa taça, super fácil de fazer, numa cor muito bonita. E ainda a marca ficou batendo em cima, sempre, ficou uns 5, 6 anos seguidos que todo ano o Aperol era o drink da moda da Europa. E a gente sempre com esse costume de querer conseguir alguma coisa de lá, acabou sempre consumindo. E eu vejo que muita gente que toma o Aperol Spritz, às vezes pede porque acha bonito e não gosta. Ou então, às vezes, toma porque vai tomando e depois começa a acostumar com o sabor. E eu acho que ele também foi um caminho para as pessoas também gostarem de um outro tipo de coquetel. E o que eu faço? Na minha carta eu tento usar tudo isso. Eu não tenho Aperol Spritz na minha carta, mas eu tenho uma parte da minha carta que são como eu falei, eu estou trabalhando em cima de caju, jabuticaba e cambuci. Então o gin tônica eu tenho de caju, jabuticaba e cambuci, os 3 infusionados. No Spritz, eu fiz um Spritz de Jussara com jabuticaba, bitter de laranja, para dar um pouquinho mais de complexidade, água com gás e espumante. O cambuci, que eu já acho, o licor dele já é fantástico, porque ele tem essa acidez, então ele fica um licor que não é muito doce, um licor que já tem mais acidez, então é muito fácil de trabalhar com ele. Você põe só um pouco de espumante, água com gás, ele já tem um sabor bem legal. Daí eu uso um pouco de bitter de noz moscada brasileira, para dar uma arredondada assim um pouco mais no sabor. Mas é um coquetel super simples. Eu tento usar um pouco do que o pessoal está consumindo por aí, só que trazendo um pouco do que é nosso, porque eu acredito que além da gente trabalhar próximo do produtor, ter várias vantagens sociais de utilizar plantas como cambuci, jussara, entre outras, eu acho que ela traz uma identidade muito grande para o bar, sabe? A pessoa ela quer ir para um bar e sair daqui e falar, pô, eu fui lá, experimentei uma fruta, eu experimentei aquilo ou aquilo, e não ir experimentar a mesma coisa que experimenta em todos os lugares, né? Então eu acho que esse é um ponto também bem interessante de trabalhar com punks, com ingredientes regionais, e trabalhar com essa linha. Agora essa última aqui, que eu vou fazer. Qual que é o nome dele, né? Vou fazer uma brincadeira um pouco com a mistura das folhas. Ô, Caio. Oi. Qual é a cor do Aperol? Fiquei curiosa. O Aperol, ele é... Como que eu ia falar? Ele tem uma cor laranja, um alaranjado, um pouco vermelho, assim, sabe? E daí quando você faz o quê? Você bota ele numa taça lisa, bem bonita, e põe um espumante, aquela cor fica um degradê com uma fatia de laranja. Então é uma cor bem bonita, assim, de ver que... E um coquetel bem fácil de executar, né? Que é o Aperol, a fatia de laranja. Eles botaram a receita ainda atrás da garrafa, então é uma coisa fácil de fazer e bem bonita. E vende muito bem mesmo. E daí eu acho que uma das coisas... O Aperol é uma coisa que eu acho interessante a gente ver esses movimentos, essas coisas que acontecem dentro da coquetelaria, para a gente usar em nosso favor, né? Eu acho que hoje a galera está usando mais taça do que deveria.
na minha concepção. Tem muito drink que ele fica muito bom no long drink, ele funciona muito bem no long drink, mas a galera quer a taça, porque é a taça. E eu não acho necessário. A galera acha tipo, que aquela taça é mais elegante. Eu não acho que a taça é mais elegante do que um long drink, bem feito, bem decorado. Eu não acho. Mas, por exemplo, no meu cardápio, eu vou fazer os gin tônicas e os spritz dentro da taça, porque eu sei que vende mais. Então não adianta eu também ficar dando murro em ponta de faca para mudar alguma coisa, mas eu também acho que é interessante falar, propor. Um dos coquetéis que vai ter na carta é o Ramazotti Tônica. O Ramazotti é uma bebida que a Pernod trouxe para o Brasil. E ele ele vem para uma linha assim que vai pro Aperol, só que um pouquinho mais adocicado. E ele tem uma cor meio rosadinha, assim, bem bonita também a cor dele. E no restaurante a gente vai servir ele agora num copo long drink bem fino, bem bonito. Ele com tônica, então ele ficou com uma cor translúcida, um rosinho meio translúcida, com o gás da tônica aparecendo bem bonito. A gente serve com um pedacinho de limão de laranja Bahia, corta uma bandinha de laranja Bahia e um hortelã. Então ele tem aquele laranja da laranja Bahia, um rosinha, um verde do manjericão. Tudo num long drink bem fino. Então qual que é a minha ideia? Propor um coquetel num long drink para a galera começar a ver que aquilo também é bonito. E daí vi espaço para a gente... Daí depois vira na moda tudo long drink e depois eu vou querer fazer alguma coisa diferente, né? Mas é mais ou menos assim ainda. O problema que eu acho, na verdade, é as pessoas não se... Eu não vejo problema, por exemplo, na taça. Mas as pessoas têm que pensar por que eles começaram a servir o gin tônica na taça. Pela mesma ideia do vinho. O vinho é servido na taça para prender o aroma ali e você sentir o aroma. Então eles começaram a fazer gin tônicas mais aromáticos, diferentes dos gin tônicas que era simplesmente feito com gin tônica e limão. Eles começaram a fazer os gin tônicas mais aromáticos e com isso que eles colocavam um aroma ali, era interessante que aquele aroma ficasse preso ali e você sentisse o cheiro, certo? Então, se a pessoa usa nessa finalidade, eu acho interessante. O problema é que muitas vezes você vai ver o gin tônica e um canudo. Que sentido que faz? O cara, nessa distância da bebida... Se ele não vai sentir o cheiro de nada, se ele não tá... É muito melhor você fazer um long drink e colocar um hortelã na ponta do long drink que o cara vai beber e vai estar com o hortelã aqui colado no nariz dele, vai funcionar também. Então o que eu acho que é um grande problema é a gente replicar um monte de coisa sem pensar para que essa coisa realmente funciona, né? Esse drink aqui, ó, é um drink que eu vou seguir a mesma linha também. É um drink que pode ser feito fácil, montado assim, sem usar coqueteleira, sem precisar de uma pia. Você pode fazer ele em evento, pode fazer ele num lugar que tem pouco espaço. Porém, você já consegue agradar mais um paladar, que é o paladar do cara que gosta da caipirinha, por exemplo. Então a gente vai fazer o quê? A gente está usando a azulada, que ela vai entregar um pouco mais de aroma, por causa das folhas de mexerica. Eu vou usar também um xarope de folha de pitanga. Para adoçar um pouco e trazer mais aroma.
Ai. Sei os 6, mas eu gostei. Os gostinhos da folha. Daí, a cachaça já tem o dulçor dela, mais o xarope. Então, vou colocar uma quantidade legal de cabuci aqui, um pouco maior do que a receita anterior. Fazer mais umzinho aqui. O Caio está utilizando cachaças de Paraty, que estão aqui presentes no estande da PACAP, que vocês podem degustar também outros tipos de cachaça. E eles vão indicar onde vocês podem conhecer os alambiques, tá bom? Eu vou terminar esses aqui. Um pouquinho só. Daqui a pouco vamos ter uma aula da chefe Bel Coelho, do Clandestino, que está programada para começar mais ou menos 4 horas. Depois tem uma panelada do prefeito. Luciano Vidal vai cozinhar aqui no fogão a lenha, vai fazer uma moqueca de arraia. E por último, vamos ter a aula show da Ana Bueno, que vai ser 8 horas. E depois vai ter samba de Rosena, às 9. Acho que a gente convida vocês para ficar por aqui na tenda. E aí, tiveram algum preferido aí? Será que eu... Tiveram um preferido? Esse aí? Quer fazer alguma pergunta? Segundo? É.
Eu imaginava mesmo que fosse um pouco para essa linha, que o primeiro é o mais amargo, né? Que daí é... O segundo ele já é um pouco mais doce, mas eu tentei fazer esse caminho sem ser muito doce. E agora esse último já vai para uma linha mais uma caipirinha, mais refrescante, que para mim é o que eu gosto mais. Que já é mais leve, mais refrescante. E assim, em cima dessa base aí, dá pra você brincar de muita forma. Por exemplo, dá pra você... Tem um drink que eu faço que vai estar no cardápio agora do Araxá, que é o Cavendish, que conta a história do pirata Thomas Cavendish, né, que viveu nessa região no final do século XVI. E o Cavendish ele ficava muito na região ali de Ilhabela, né, e atacava São Vicente e tal. E ali em Ilhabela foi onde eu conheci a folha de mexerica. Eles usam muito para fazer caipirinha de limão, gengibre e folha de mexerica. Só que na época eles batiam tudo e serviam na caipirinha assim e te davam para beber. Então não era uma coisa agradável de você beber. Apesar de ser muito gostoso, você ficava cuspindo folha, cuspindo bagaço, tudo aquilo na sua boca. E eu não gostava muito. E daí o que eu pensei? Pensei em criar esse drink com uma linha do mojito. Até porque o Thomas Cavendish, ele circunnavegou o mundo junto com o Sir Francis Drake, que dizem que foi o pai do mojito. Então eu criei um drink com folha de mexerica, eu ponho ele dentro da coqueteleira, só que não bato muito ela para ela não dilacerar. Então eu ponho folha de mexerica, um pouco de gelo, não muito, cachaça, xarope de açúcar que eu já bato com folha de mexerica e gengibre também, um extrato de gengibre, bato ela um pouco, ponho pro copo, ponho mais gelo, para o gelo ficar inteiro, não ficar só aquele gelo quebrado, e depois finalizo com um pouco de água com gás. Então ele tem aquela estrutura do mojito de tem hortelã, cítrico, um sabor de destilado de cana e água com gás, para ele ficar mais leve, só que ele é um outro drink. Então se a gente entende os sabores dos coquetéis, dos clássicos, a estrutura, brincar de cima disso fica muito mais fácil. Né? Você trabalha com um saborzinho, põe um sabor cítrico, põe um toquezinho a mais de uma folha de pitanga, de mexerica, um cravo ou diversos outros punks que dá pra gente ir utilizando aí. A minha filha outro dia fez um suco de amora com... Como é que foi que eu falei? Que aquele negócio? Cará. Não, inhame. Amora com inhame, nunca tinha tomado. Acho que fica uma delícia. O inhame dá aquela textura interessante. Né? Aí eu até pensei em fazer, tipo assim, um drink com isso. Achei... Então, esse drink que eu usei do campeonato, que é o cara que eu usei, o cará ele funciona igual o inhame. Ele funciona para ele dar aquela textura. Então, o que eu fiz? Eu fiz um suco de cará com pitanga, e ele ficou com aquela textura. E depois esse suco eu usei dentro para fazer o drink. O drink, né? Então, deve ficar bom, né? Bom, porque ele, na verdade, o inhame ele não tem muito sabor no suco. Ele não dá sabor, mas ele dá textura. Então isso também é coisa que eu não falei hoje. Até bom você ter falado, mas é interessante a gente pensar nos coquetéis. Na textura do coquetel. E às vezes a gente pensa em textura, a gente pensa só numa textura puxando pro mais grosso, né? Mas você não pode usar muito, né? Tem que usar pouco. Não, porque senão ele fica até muito pesado. Então você tem que achar esse equilíbrio. Só que, por exemplo, que nem... às vezes o coquetel vem da textura dele, vem desde o mais leve, por exemplo, de um spritz ou do drink com tônica. Ou então você pode ter um drink, às vezes, mais frutado, que vai ter uma textura maior. Já no caso, quando você usa o inhame ou o cará, ele te dá uma textura... dá uma textura bem interessante, mas sem ter pedaço e sem ter uma massa maior, assim, né? Ele fica bem aerado, né? Ele deixa o coquetel bem aerado. Deve deixar. Obrigada. De nada. Caio, a gente quer agradecer muito você por ter estado nessa parceria desde o começo, ter trazido seus sponsors do Gin Virga, do Gin Alquimista da Serra, e ter preparado aquele monte de drinks lá na abertura do festival. Foi bem bacana. Eu queria te agradecer em nome de toda a produção do festival. Eu que agradeço. Eu agradeço o convite, agradeço todo mundo que me recebeu bem pra caramba aqui. O Jorge aí, o conhecimento dele, da galera. E acho que o mais interessante que foi daqui é essa questão da troca de informação mesmo.
Daqui eu garanto que depois de hoje vai ter várias coisas que vão dar para desde fazer com o trabalho com o pessoal da cachaça aqui, do pessoal da cerveja que teve aqui, a troca de informação que teve que eu tive com a Dani sobre chás. Então foi muito bom, apesar de eu não ter conseguido ficar muito tempo, porque eu tive que voltar para Ubatuba, que eu tinha evento para fazer essas coisas. Eu gostaria de ter ficado o festival inteiro aqui para ter conseguido conversar com as pessoas e ter tido uma troca ainda maior. Mas eu agradeço vocês, espero ver outros desses dentro. Com certeza. E ainda fazer melhor ainda para vocês no próximo. Obrigada, Caio. Valeu, gente. Obrigado.